Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Francisco de Assis. A sabedoria não está apenas em agir, mas também em compreender o tempo certo de cada atitude. Livro de Esther, capítulo 5, apresenta um momento decisivo. Depois do jejum e da preparação espiritual, Esther finalmente decide entrar na presença do rei. No versículo 1, ela veste suas roupas reais e permanece no pátio interior do palácio. Aqui encontramos preparação e posicionamento. Esther não age impulsivamente. Ela se apresenta com equilíbrio e respeito. No mesmo versículo, o rei está assentado no trono, observando a entrada do palácio. O momento era delicado. O risco era real. No versículo 2, quando o rei vê Esther, ela alcança favor diante dele. E o rei estende o cetro de ouro. Aqui vemos graça e oportunidade. Aquilo que poderia terminar em morte se transforma em abertura. Isso nos ensina algo importante. Nem sempre conseguimos controlar circunstâncias, mas podemos controlar a maneira como nos apresentamos diante delas. No versículo 3, o rei pergunta qual era o pedido de Esther e promete conceder até metade do reino. Aqui encontramos favor inesperado, mas o mais interessante acontece em seguida. No versículo 4, Esther não revela imediatamente seu verdadeiro pedido. Ela convida o rei e Amã para um banquete. Aqui está o centro do capítulo. Sabedoria emocional, paciência estratégica. Muitas pessoas perdem grandes oportunidades porque falam na hora errada ou agem precipitadamente. Esther entende que existe um tempo correto para cada movimento. No versículo 5, o rei atende rapidamente ao convite. No versículo 6, durante o banquete, o rei volta a perguntar o que Esther desejava, mas novamente ela espera. No versículo 7, Esther convida os dois para um segundo banquete no dia seguinte. Aqui vemos domínio emocional. Ela não é controlada pela ansiedade. Isso nos ensina algo profundo. Nem toda urgência deve nos empurrar para decisões precipitadas. No versículo 9, Amã sai alegre e satisfeito. Mas ao ver Mardoqueu sem se curvar diante dele, enche-se novamente de ira. Aqui encontramos contraste entre dois corações. Enquanto Esther demonstra paciência e equilíbrio, Amã revela orgulho e instabilidade emocional. No versículo 10, Amã consegue se conter momentaneamente e vai para casa. No versículo 11, começa a falar sobre suas riquezas, filhos e posição elevada. Aqui vemos necessidade exagerada de reconhecimento. No versículo 12, ele ainda se orgulha de ter sido o único convidado para o banquete da rainha junto com o rei. Mas então, no versículo 13, afirma que nada disso lhe satisfazia enquanto visse Mardoqueu vivo. Aqui encontramos uma verdade importante. Quem é dominado pelo orgulho nunca consegue desfrutar plenamente daquilo que possui. Um coração desequilibrado transforma pequenas frustrações em grandes tormentos. No versículo 14, Zeres e os amigos aconselham Amã a construir uma forca para Mardoqueu. Aqui vemos como más influências fortalecem decisões destrutivas. Livro de Esther, capítulo 5, nos ensina que sabedoria, paciência e domínio emocional são essenciais para proteger o propósito de Deus em nossas vidas. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual. Fala sobre equilíbrio. Fala sobre saúde interior ao controlar a ansiedade e emoções. Fala sobre honestidade ao reconhecer o que existe dentro do coração. Fala sobre livre-arbítrio ao decidir agir com prudência. Fala sobre resistir à impulsividade e ao orgulho. Fala sobre interpretar o tempo certo como parte da sabedoria. E fala sobre Deus acima de tudo, pois somente com equilíbrio espiritual conseguimos agir corretamente nos momentos decisivos. Aqui está a verdade central. Deus continua abrindo oportunidades, mas cabe ao homem agir com sabedoria no tempo correto. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. Grandes propósitos podem ser comprometidos por decisões precipitadas ou emoções descontroladas. Livro de Esther, capítulo 5, nos deixa verdades firmes. Paciência protege decisões importantes. Domínio emocional fortalece o propósito. Orgulho destrói a paz interior. E o futuro é moldado por quem aprende a agir com equilíbrio e sabedoria. Oremos juntos.
Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes queremos agir rapidamente, sem buscar sabedoria e equilíbrio. Obrigado, porque o Senhor continua nos ensinando a agir no tempo certo. Fortalece minha fé para que eu saiba esperar com paciência. Dá-me responsabilidade espiritual para tomar decisões equilibradas. Cuida da minha saúde interior, para que a ansiedade não domine meu coração. Livra-me das tentações da impulsividade, do orgulho e das emoções descontroladas. Dá-me honestidade para reconhecer aquilo que ainda precisa amadurecer dentro de mim. Ensina-me a interpretar os tempos da vida com discernimento. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha agir com sabedoria. Que eu coloque Deus acima de tudo. Acima da ansiedade, acima da pressa, acima do orgulho, acima das emoções impulsivas. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de equilíbrio e domínio próprio. Que minhas atitudes revelem sabedoria mesmo nos momentos mais difíceis. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.